Oi gente, estamos de volta aqui no canal falando sobre a saúde emocional dos homens. A nossa proposta é trazer esse tema durante todo o mês de novembro para vocês. E hoje, quem está aqui conosco é o João. O João participou da nossa segunda entrevista do canal. Eu vou deixar disponível aqui no card para vocês. E aí hoje a gente está aqui para falar da saúde mental do homem e um pouquinho sobre todos os universos desse mundo masculino, né? Nós falamos já uma introdução sobre o tema, falamos de números, de como é a situação atual no mundo e no nosso país. Depois, no segundo vídeo, teve a entrevista com o Júlio, que a gente falou sobre um pouquinho sobre machismo, sobre como isso deve ser tratado, como deveria ser, né? E como ele se sentia lá durante a juventude dele. E hoje o João vai falar aqui de como é ser gay num mundo tão machista. João, fala aí pro povo que eles já te conhecem. Eles sabem que sou eu que... Sabe que você é o meu produtor do canal. Tá bom. Aí hoje a gente arrumou outro produtor pro João participar. Tem nem como negar, né? Fico dando palpite nas perguntas e respostas. Em tudo. Fala oi. Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia? Pra quem não sabe, eu faço a parte de produção aqui do canal da Kelly, né? E a gente tava precisando, antes que a Kelly fale, a gente tava precisando de um homem pra vir aqui falar sobre o assunto. Mas, né, Kelly, não são só os homens héteros que têm vergonha de falar na frente das câmeras, os gays também. Verdade. Inclusive eu, gente, tô morrendo de vergonha, meu lugar é atrás da câmera. Mas tô aqui hoje pra tentar, né, trazer um vídeo bacana pra vocês. Por que é tão difícil estar diante das câmeras? Ah, já começou a entrevista? Sim. Eu não vou nem me apresentar? Não, eles já te conhecem. Ah, tá bom então. É difícil porque eu acho que a gente não tá acostumado a falar sobre esses assuntos assim tão abertamente. E principalmente os homens, né? Nós que somos homens, inclusive homens gays, tem também dificuldade em falar. Mas eu vejo que é menos, né, João? Porque no consultório, no geral, o público masculino acaba sendo gay, em maioria, não todos. Hoje isso vem mudando muito, mas me parece que vocês têm mais facilidade de tocar nesse ponto da emoção do sujeito. Por que você acha que é assim? Olha, posso estar falando besteira, mas eu acho que o homem gay, ele tem uma maturidade emocional um pouco melhor que a do homem hétero. Ele consegue acessar mais facilmente os sentimentos dele, porque ele está lidando com o sentimento o tempo todo. Todo o tempo, nós seres humanos temos sentimentos que estão dentro da gente. Só que quando você é gay, isso falando de mim, mas eu acredito que também possa ser com os outros rapazes. Antes de qualquer coisa, antes de você se perceber gay, você já percebe que seus sentimentos são diferentes dos outros rapazes. Eu me lembro até hoje que eu acho que é a primeira vez que eu percebi que eu tinha sentimentos diferentes por outro menino, que eu não ligava, assim, não imaginava e não me via namorando uma menina. Se bem que quando você é criança você não se vê mesmo nessa questão de namoro, você está muito preocupado em brincar e tudo mais. Sim. Mas eu me lembro que eu tava no pré, com 6 anos de idade, e tinha um rapaz tinha um menininho na minha sala que eu gostava de ficar mais perto dele, que eu achava ele mais bonitinho, e naquela época eu achava só que eu queria ser amigo dele. Mas hoje eu entendo que era um princípio de uma atração, assim, não relacionado ao sexual nem nada disso, mas uma atração mais carinhosa por outro homem. Enquanto eu percebia que os outros meninos estavam preocupados em jogar futebol, estavam preocupados em bater cartinha, em jogar bolinha de gude. Eu não gostava de nada disso, nunca gostei de futebol. E eu era muito do sentimento, sempre fui. Sempre fui muito amoroso, sempre fui muito de abraçar, de conversar. E eu percebi que eu tinha isso muito diferente. Os outros meninos, eles mal se tocavam. Era tipo, e aí cara, beleza, aqueles toquinhos de mão, né, que a gente faz. Quer dizer, pequeno já há um distanciamento de carinho entre os meninos. Sim. Né? A minha pergunta, para caminhar junto com a nossa temática de novembro, é
como é se perceber mais carinhoso, mais emotivo em uma esfera, em uma sociedade tão machista. É chato, é muito chato, pra ser bem sincero. É você ser julgado praticamente o tempo todo. Assim, desde quando você é criança, você percebe, e tipo assim, isso eu não ouvi dentro de casa, porque eu sou muito privilegiado. Eu reconheço que eu sou privilegiado por conta da minha família e nesse aspecto em específico. Por quê? A minha mãe ela sempre foi muito carinhosa com a gente. E o meu pai, por mais que ele tenha falecido cedo, né, que faleceu quando eu tinha 4 anos, ele também sempre foi carinhoso conosco. Tipo, o que a minha mãe fala e o que eu lembro dele, eu sempre percebi um carinho maior da parte dele. Então, a gente não aprendeu que ser carinhoso é errado. Mas eu não aprendi dentro de casa. Tá. Quando você sai para a sociedade, quando eu comecei a ir para a escola, quando eu comecei a conviver com outras pessoas, a me socializar com outras crianças, eu comecei a entender que aquilo não era normal para os outros meninos. Que os outros meninos não eram dessa mesma forma, eles não tinham esse mesmo pensamento. Eu com os meus irmãos, a gente nunca teve problema com isso. Sempre abracei, beijei meu irmão, minha irmã, eu sou mais velho. Então eu tenho mais 2 irmãos menores que eu sempre mimei, sempre fui super carinhoso. Mas quando eu chegava lá fora, eu percebia que tinha colegas meus que também tinham irmãos e eles se tratavam assim da mesma forma que eles tratavam os amigos ali no ambiente escolar. Então, tipo assim, não tinha diferença nenhuma entre um amigo da escola e a forma dele tratar um amigo da escola e a forma dele tratar um irmão, que deveria ser mais íntimo. Eu sempre fui de abraçar, de beijar meus irmãos, e eu nunca vi isso dos meus amigos meninos fazendo com os irmãos deles, assim. Então eu percebi que era uma coisa que eu tinha aprendido dentro de casa, mas lá fora não era assim que funcionava. E conforme eu fui crescendo, isso só foi ficando mais claro, né, pra mim. Acho que todo mundo meio que coloca pra você, às vezes sem dizer exatamente isso, que é errado o homem ser muito carinhoso. De certo modo, quando você fala do privilégio de ter a família que você teve, você está dizendo assim, olha, seria muito interessante que o menino se percebendo gay, né, ou a menina se percebendo lésbica, essa família desse esse acolhimento, porque eu já, na hora que eu sair, eu já vou ter que enfrentar uma sociedade machista e preconceituosa. Se eu enfrento isso já dentro de casa, eu tenho 2 guerras praticamente para lutar, né? E você, de certo modo, estava um pouco... Por isso que você se viu privilegiado. É nesse sentido que você fala, porque você sabe que outros gays a família não aceita. Eu me vi privilegiado não pela questão da aceitação. Porque a minha mãe também, num primeiro momento, não me aceitou. A minha mãe não foi o tipo de mãe que bota o filho pra fora de casa, não. Porque ela sempre foi muito de acolher a gente. Eu não enxergo minha mãe fazendo uma coisa dessas. Mas ela tem as crenças dela e naquele momento, né, de acordo com as crenças dela, isso era errado. Então tem várias formas de inaceitação. Tem várias formas de você não ser aceito. Não é porque o seu pai não expulsou você de casa que ele aceita de boa. Isso eu posso dizer. Às vezes ele não aceita mesmo. Mas ele não é o pai que botaria você pra fora de casa. Ele lida de outra forma com isso. Então, são 2 guerras para lutar. São 2 guerras. Eu fui privilegiado pelo fato de, dentro de casa, o carinho vindo de um homem ou vindo de uma mulher ter acontecido. Independente de você ser gay. Independente de eu ser gay ou não. Entendeu? Mas eu sendo homem, fui ensinado que o homem também chora, que o homem também sente, que o homem também sente carinho, sente amor, sente tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Lá fora eu vi que para as outras pessoas não estava tudo bem. Que isso era errado. Quando veio a questão da minha homossexualidade, que eu precisei me assumir pra minha família e também, consequentemente, pra sociedade, né? Foram 2 guerras que eu tive que lutar. Foram 2 guerras, na verdade são 2 guerras que eu ainda luto até hoje, né?
Hoje a minha relação com a minha mãe é muito melhor. A minha mãe é uma das pessoas assim que eu mais amo na minha vida. Sou apaixonado por ela. E no primeiro momento é claro que doeu. Dói mesmo esse tipo de situação. Você entender que a sua mãe não consegue... Ela não consegue entender porque o que ela aprendeu foi muito diferente de mim. Né? Então eu consigo entender que não é culpa dela essa inaptidão dela em aceitar o que eu sou. Mas lá fora na sociedade você sofre muito mais cedo do que em casa, porque em casa a sua mãe te ama de qualquer jeito. Antes de você falar que você é gay, às vezes ela já percebe, mas ela não fica tocando nesse assunto, ela não aperta a ferida. Nega, né? Ela nega. Lá fora, você o tempo todo, acho que o primeiro xingamento que você entende, que você escuta dentro do círculo dos homens é o viado. É o bicha. Mesmo quando você não é, né? É meio que uma zoeira mesmo. Ah, viado. Começa com uma zoeira. É uma coisa tipo assim que não tem como fugir, é isso. Tipo, um cara é mais carinhoso, um cara tem uma atitude que não é normal dos outros rapazes. Ah, ele é viado. Ah, nossa, deixa de ser viado. E ele não é, às vezes ele não é, muitas vezes ele não é. Mas ninguém quer ser o viado. É esse que é o ponto, ninguém quer ser o viado. E aí você se percebe um dia gay. Quando você se percebe o viado, não por escolha, dói. Dói muito. No primeiro momento. É muito doloroso, porque é como se tipo assim, o que você aprendeu que é ruim, é isso que você é. E aí, tipo, sem entrar em toda a questão de negação, de processo de aceitação, que muitas pessoas demoram muito. Tem homem que só se aceita depois que casa, depois que tem filho, tudo por conta de ter aprendido que o viado é ruim, que bicha é ruim, sem entrar nisso daí tudo. Mas o primeiro sofrimento começa aí. Eu acho que é o gatilho pra não aceitação. É o gatilho você entender, antes de tudo, que ser viado é ruim. E depois você se perceber viado. E por que ser viado é ruim? E aí eu não tô falando da gente aqui adulto compreendendo tudo isso. Por que lá, durante uma brincadeira de colegas, crianças da escola, isso virou um termo pejorativo? De onde que vem isso? Eu acho que vem de muito antes da gente. Vem de muito antes da gente. Às vezes parece que quando tem um gay no recinto, junto com outros homens héteros, a masculinidade deles é ferida. Parece que você não falou nada, você não deu em cima de ninguém, mas eles ficam meio assim, sabe? A qualquer momento ele pode invadir meu espaço, a qualquer momento ele pode dar em cima de mim, ele pode me assediar. Quando, na verdade, o problema não é o gay. O problema é eu achar que isso pode acontecer. Por que você acha que por que essa masculinidade é tão sensível? Quando você diz que ela é, né, colocada em atenção quando um gay chega e o hétero fica meio, ai meu Deus, um gay agora. Eu não sei dizer exatamente assim. Não sei, eu posso estar filosofando um pouco, mas... A sua percepção, né? A minha percepção é de que, tipo assim, isso não é de agora, né? Isso vem de lá de trás. A gente tem aquela questão de toda vez que a gente tem medo de alguma coisa, do diferente, a gente tem uma tendência a agredir, a partir a ser mais violento, né? Você acha que é daí que vem a agressividade do homem? Eu acho que é daí que vem a agressividade do homem, e tanto com as mulheres, como com os gays, como com os filhos, como os trans, né? Os trans, entre eles próprios. Os negros. Homens têm muita questão de tem que resolver tudo na mão. Tem muito, inclusive tem muito menino, eu conheci vários meninos
minha infância e adolescência que foi ensinado pelo pai que ele tem que bater. Tá. Se ele perceber que, tipo assim, se ele for desrespeitado, ele tem que bater. Se ele se sentir ameaçado, ele tem que bater. Se baterem nele e ele não bater, ele tá errado. Entendi. Mas quando você fala assim, Kelly, é algo que ele não conhece. Por que o caminho da informação não é uma opção para esses homens e sim o caminho da agressão é uma opção? De novo, com a percepção que eu tenho, né, da minha convivência com essas pessoas, a forma que eles aprenderam foi a agressão. A forma que os pais deles aprenderam foi a agressão. A forma como os pais dos pais deles aprenderam foi a agressão. A gente vive numa época hoje onde é mais divulgada a informação, onde se busca mais informação, onde é ensinado que ter acesso à informação é importante. Enquanto o pai do pai dele vivia numa época em que a informação era muito difícil de ser acessada. Eu concordo, mas aí eu entro numa outra questão que é assim, olha, tá, se hoje temos mais informação, por que não mudou? Porque é mais fácil ser ignorante. Lembra do que eu falei que quando você tem medo, você é mais agressivo? O fato de eu ter medo me trava e eu não vou atrás da informação. Eu tenho medo de conhecer mais e talvez me descobrir gay. Tenho medo de conhecer mais e talvez não ser tão másculo como eu sou quando eu respeitar um outro gay. Eu tenho medo de alguém tá vendo um gay perto de mim? Tenho medo de ser amigo de um gay, as pessoas verem e então ele é gay também. Porque a gente já aprendeu que o viado é ruim, que o ser gay é ruim, né? Então eu acho que tá tudo baseado nesse medo do que os outros vão pensar, de como foi ensinado pra todo mundo, como a sociedade aprendeu de lá pra cá. E hoje eu tenho medo até de ir atrás da informação. Porque supondo que eu vá atrás da informação, que mesmo que eu não seja gay, eu passe a respeitar os gays, eu passe a respeitar uma família em que há 2 pais e um filho, o que as pessoas vão pensar quando vê me relacionando com eles normalmente igual outras pessoas que eu me relaciono? Entende? Então, é muito... Eu acho que é uma coisa muito complicada. Ser agressivo me faz mais homem? Falando como adulto, eu diria que não. Falando como alguém que foi criado dentro dessa sociedade, na visão dele, sim. Eu fico percebendo, né? Os crimes contra vocês é muito maior, né? Assim como a mulher. Parece que a gente representa menos força, né? E parece que o homem hétero representa força. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas parece que eles, com a agressividade, nos mostram que eles é que são fortes. Não que eles nos mostrem, mas a sensação que dá de distorcida é essa. Sim, a informação de quem bate, quem manda. Relacionado ao poder, né? Relacionado ao poder, sim. Eu acho que isso está muito ligado à questão de ser ferido. Quando você é ferido, você geralmente é ferido por alguém que é mais forte do que você, né? Eu acho que ninguém nunca, nenhum adulto deixa se ferir por uma criança, mas uma criança pode ser ferida por um adulto, que em teoria é mais forte do que ela, tanto psicologicamente como fisicamente. O contrário não pode acontecer. Eu acho que o contrário é muito difícil de acontecer. Quando você consegue inverter o papel, você se torna forte. E aí eles não dão conta. E aí eles não dão conta. Entendeu? É muito difícil, parece, né? Um gay com muito sucesso, um gay com uma família estável emocionalmente, né? Levando o seu filho para a escolinha perto de uma família hétero. Parece que é muito difícil para eles, nós mulheres, sermos inteligentes, termos sucesso, né? E parece que nós, as minorias, e que a gente, e eu vejo muita mulher machista também, inclusive eu sempre gosto de ressaltar
que quem reforça esse comportamento dos pequenos, também tem dedo nosso aí, né? Meio que foi tomando conta, assim, de que foi alastrando que esse é o certo. E nós temos que reproduzir o certo. E aí, quando vem alguém que faz alguma coisa diferente desse certo, esse alguém tá me afrontando. Sim, sim. É a questão do rapaz que mata a ex-namorada. No momento em que ela terminou o namoro, que ela escolheu o melhor pra ela, e ele saiu ferido, ele se tornou o mais fraco. Sim. Porque ela feriu ele dessa vez. E aí não pode ficar assim, né? E não pode ficar assim, ele não dá conta, o que ele faz? Ele vai lá e dá o troco. E esse é o ponto do nosso tema de novembro. Por que que ele não dá conta? Porque a gente não é ensinado a dar conta desse tipo de situação. O homem. O homem. Quando eu disse que eu nasci numa família privilegiada, foi um privilégio tanto. Porque quando você lida com sentimentos dentro da família, você aprende a lidar com seus sentimentos. Você Entende? não ouviu que você não podia chorar. Eu não ouvi dentro da minha família que eu não podia chorar. Eu sabia que eu podia. A minha mãe disse, o seu pai chorava. E isso não quer dizer que você não precisa. Você pode chorar. Então, tipo assim, é um privilégio tanto, porque o que você mais ouve hoje em dia na sociedade, e eu ouvi isso fora de casa, é que homem não pode chorar. Tipo, homem não pode chorar. Mas como que o homem, então, vai aliviar uma tristeza que ele está sentindo, uma emoção que ele está sentindo, uma felicidade que ele está sentindo? Porque nós não choramos só de tristeza. Sim. Nós choramos de orgulho, nós choramos de emoção, de felicidade, de tudo. E você não pode nada. E aí você transforma isso numa ira muito grande que tá toda engasgada ali dentro de você. Você transforma numa ira, você transforma numa depressão, você transforma numa ansiedade, você transforma em tudo, menos no choro, que é o mais fácil. E na fala, né, João? Na fala que te ajuda, no choro que te ajuda em tudo. Então, tipo, eu acho que tudo tá baseado na infância. Tudo tá baseado. Mas para um pai e uma mãe conseguir criar um filho de uma forma diferente, eles precisam ter acesso à informação. E o medo de ir atrás dessa informação. Como que essa informação chega até eles? Muitas vezes a mãe cumpre o papel sim de falar de sentimentos, mas o filho, o homem, tem uma tendência a buscar a orientação do pai. Muita tendência. Da mesma forma que a filha mulher, ela tem a tendência a ir atrás da mãe, principalmente quando ela começa a crescer, que ela vira mocinha, o menino tem a tendência de ir atrás do pai, porque é o pai que vai orientar nas coisas no mundo do homem. E a única orientação que ele recebe é, não pode chorar, quando você for se masturbar, faz desse jeito. Vídeo pornô pode assistir, mas não assiste na frente da sua mãe. Quando tiver gente de casa, você não assiste. Pega as mulheres mesmo. Pega as mulheres mesmo, nossa, filho, tá dando trabalho, hein? Então, tipo assim, é muito deturpado. E não é culpa do pai, porque ele aprendeu desse jeito com o pai dele, porque o pai dele também aprendeu com o pai. Então, tipo, eu acho que a informação tem que chegar assim, mas é muito difícil de chegar. Agora, o que você está dizendo é, nós enquanto sociedade e os homens, sendo ele gay, hétero, seja lá o que for, né, ele precisa se esforçar para criar uma nova história. Eu acho que, principalmente nós que somos mais jovens, nós que somos dessa geração, que temos mais acesso à informação, que a informação chega muito mais fácil pra gente do que pros nossos pais, do que pros nossos familiares, cabe a nós levar essas informações pra dentro de casa, entendeu? E tipo assim, eu não tô falando só a respeito de o homem pode chorar, da saúde do homem, quanto que o homem deve se cuidar, mas a respeito de tudo. O que é transexualidade? O que é uma mulher transexual? O que é um homem transexual? O que é um homem gay? O que é um homem bi, uma mulher bi? Levar tudo isso, porque as pessoas, o preconceito hoje existe pela falta de informação, o preconceito hoje existe porque as pessoas não entendem. E tudo que eu tenho medo, tudo que eu não entendo, é mais fácil eu virar a cara, é mais fácil eu ser violento, é mais fácil eu agir dessas formas, entende? Então eu acredito que pra gente que tem uma mentalidade diferente, nós que vivemos num mundo globalizado, num mundo onde a informação tá aí, é só a gente ir atrás, e nós que somos jovens estamos dispostos a isso, nós devemos levar a informação para quem não tem. É responsabilidade de todo mundo fazer uma nova história, né? Sim. João,
Existe gay machista? Existe. Existe gay machista, existe gay preconceituoso, existe gay preconceituoso com héteros, que eu já vi, gays que não gostam de héteros. Existe gays preconceituosos com os outros membros da bandeira LGBT. Que não é gay, né? Porque daí ele não entende aquilo, ele também recusa. Eu acho que... E existem gays preconceituosos com mulheres também, que são machistas. Sim. Que não... É até esquisito, porque quando você sofre preconceito, você sabe como é que é sofrer preconceito. Então você não imagina que uma pessoa que sofre vai praticar preconceito. Mas existe muito isso. E como que a gente explica isso? É porque nós temos uma tendência a reproduzir, eu acredito. Eu acredito que, tipo, o preconceito que a gente sofre, às vezes nós queremos descontar em outras pessoas. E aí acaba que praticamos preconceito com outras pessoas. Muitas vezes preconceitos de casa. Sim. Quantas vezes eu não escutei na minha família a palavra traveco, bicha, sapatão. Tipo, hoje... Sempre pejorativamente, né? Sempre pejorativamente, porque assim, hoje eu não falo sapatão, eu falo lésbica. Mas existem muitas lésbicas que eu converso que falam, eu sou sapatão. Só que uma coisa é ela dizer, ela falar dela. Outra coisa é eu rotular ela. Sim. Então eu utilizo o termo certo. Até o momento em que eu criar uma liberdade, que nem eu tenho a liberdade com meu irmão, ele me chama de viado, mas não é pejorativo. Sabe? Eu acho que existe uma diferença entre você rotular alguém, você xingar alguém, e a partir do momento que você tem uma liberdade com essa pessoa para utilizar a palavra e não ser pejorativo. Então, E aí eu preciso de bom senso. Você precisa de bom senso, muito bom senso. Se você não sente que você tem intimidade, não utilize. Tá. E eu acho que você precisa principalmente de ter noção de respeito, entende? Não ultrapasse os limites. Não ultrapasse. Acho que a gente reproduz sim o preconceito. Eu acho que o gay é muito privilegiado dentro da bandeira LGBT. Hoje eu também acho que é. Eu acho que dentro da bandeira LGBT, o gay é muito privilegiado. As lésbicas também, mas eu acho que o gay é ainda mais privilegiado. Porque, primeiro, o gay é homem. O já homem tá numa posição mais confortável. já tá. Você nasceu homem nessa sociedade, você já tá numa Deu posição... certo, colega. Já tá numa posição privilegiadíssima. Porque você não é mulher. Você já não vai sofrer de machismo. Dentro da bandeira LGBT, um gay se passa por um hétero facilmente. Você tá no ônibus, ninguém sabe que você é gay. Ninguém vai perguntar pra você se você é gay. Sim. Agora, tem muitas lésbicas... É claro que tem gays que você percebe só de olhar. Sim. Mas tem muitos que não. Mas tem muitos que não. Agora, uma mulher trans, um homem trans, você percebe quando é. Eu acho que a mulher muitas trans vezes. mais, né? A mulher trans o homem mais. trans tem mais passabilidade também. Sim, no geral, o homem trans e o homem gay tem mais facilidade Sim. de se passar por uma pessoa cis ou uma pessoa hétero, Sim. né? Então, tipo, você é privilegiado, você tem privilégios. Você não vai sofrer o preconceito já de cara, entende? Agora, eu acho que eles não conseguem entender isso. Eles colocam todo mundo na mesma bandeira LGBT e acham que o preconceito que eu sofro é o que ele sofre. Mas não é. É uma coisa totalmente diferente. Sabe, eu acho que, principalmente vendo o vídeo da Sophie, acompanhando outras pessoas e tendo acesso à informação, eu consegui perceber o tanto que eu sou privilegiado. Quando eu saio na rua, as pessoas não viram o rosto pra me olhar. E olham com um olhar de desprezo. Olham com um olhar de, nossa, o que é isso? E isso dói. Dói muito. Sabe? Eu não passo por isso. E eu tenho que entender que essas pessoas passam. E que cabe a mim fazer a minha parte. Claro. Entende? Só que eu acho que, de novo, eu só tive acesso a isso a partir da informação. Eu fui entender o que era uma pessoa transexual. Eu fui entender o quanto é importante para essa pessoa transexual o processo de transição, né? Você não se sentir bem com o seu próprio corpo. E, gente, é se colocar no lugar dessa pessoa. Entende? Uma coisa que eu falo hoje para as pessoas, né, na verdade, que eu sempre falei, foi que eu amo ser homem. Eu geralmente falo assim, mas você é homem e gosta de homem? Assim, eu amo ser homem. Sim.
E não é porque eu sou homem que eu sou gay, ou que eu devo ser hétero porque eu sou homem. Eu amo ser homem. Hoje eu penso, eu amo ser homem. Imagina se eu tivesse nascido no corpo de mulher. Quão imensa não seria a minha dor se eu não tivesse nascido num corpo de mulher? Porque eu me identifico em ser homem. E aí eu ter que sofrer esse preconceito, além do preconceito da família, além do preconceito da sociedade, além do preconceito do machismo, porque eu nasci no corpo de mulher, eu já sofro machismo. Até eu fazer a transição e me tornar um homem, eu vou sofrer muito. Depois que eu virar um homem trans, eu tenho meus privilégios, tenho, mas ainda sou um homem trans, ainda tenho problemas. Então, tipo assim, gente, todo mundo tem a sua cruz. E você só consegue entender a cruz do outro um pouquinho assim a partir da informação. A partir de entender como é que as outras pessoas vivem, como é que é a situação para elas, né? Então, de novo, é informação. É a informação que nós precisamos. E acho que um tanto de, além da informação, um tanto de autorreflexão mesmo, né? Se chega uma pessoa que é gay ao meu lado e isso me incomoda, eu preciso, antes de começar com algum tipo de agressividade ou de exclusão, me questionar o porquê. E todo mundo tem condição de fazer isso, né, João? E então, nós precisamos trazer informação do diferente e informação de autoconhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Aproveitando o vídeo, falar diretamente para os homens héteros, porque esse problema eu nunca tive com mulher. Mas eu já tive vários amigos antes de eu me assumir gay, e amigos que depois de eu me assumir gay, falaram assim pra mim, a seguinte frase: cara, tá tudo bem, não tem problema nenhum, é só você me respeitar. Desse jeito. E eu sempre respeitei eles. Sempre respeitei todo mundo. Acho que quando você busca respeito, você tem que respeitar as pessoas. Não é porque você ficou sabendo agora que eu sou gay, porque eu sempre fui, que eu vou começar a te desrespeitar. Então uma coisa que acho que me dói muito é isso. É sentir que por conta de eu ser gay, ele corre o risco de ser desrespeitado por mim. Quando na verdade, só porque acho que ele tem medo do assédio, tem medo de ser cantado, mas é só porque eu disse pra ele que eu sou gay. Então eu acho legal deixar esse recado, é chato, é muito chato. Às vezes nem faz seu tipo, né, João? Às vezes nem é alguém que você Se você acha que você faz meu tipo, meu querido, você tá muito enganado. Então, às vezes nem faz. Porque eu gosto de gay também, tá? Mas é isso que eu queria falar, não julgue a pessoa só pela sexualidade dela. Não julgue a pessoa porque ela é um transgênero, porque ela é cis, enfim, A, B, C, D, E. Conheça a pessoa, conheça como que ela pensa, conheça o que ela tem por dentro. E aí depois você tem a sua imagem dela. Entende? É muito chato. Você chegar num lugar, você dizer que é gay e as pessoas pedirem respeito pra você, como se não fosse algo que você fosse dar de cara. E como se você não tivesse o direito de ser, né? O teu único direito de ser é se você for hétero. É, bem isso. João, muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada pelo canal, pela parceria de trabalho, pela confiança enquanto psicóloga. E obrigada por vir aqui de novo, por topar para ter esse papo, tá bom? Eu sou muito grata sempre. Gente, a gente está encerrando aqui mais um vídeo dessa edição de novembro sobre a saúde emocional do homem. Fala para os homens irem procurar ajuda psicológica, física, precisa ir ao médico, precisa se cuidar, né, João? Rapazes, venham cuidar da sua saúde, tanto física como mental. Porque por mais que a Kelly diga, né, que a gente tem gays, homossexuais, e sejam poucos héteros, até mesmo gays e os homossexuais, né, são em pouca quantidade. Eu conheço muitos homens homossexuais que não cuidam da sua saúde, que não cuidam, que não têm esse hábito, porque também é algo cultural passado pra gente, né? O homem tem que aguentar tudo, não só em relação às emoções, mas também no físico dele, né? Se um homem reclama de uma dor no pé, já é uma coisa errada. Não, é um homem, tem que aguentar. Então, nem sempre a gente tem que se cuidar. É
importante é se cuidar, o importante é ter qualidade de vida. Então venham todos. Homens héteros, cis, trans, todo mundo tem que se cuidar e todo mundo tem direito a ter saúde, né? Não se prive da sua saúde, tanto física como mental. É isso, gente. Um beijo. Até a semana que vem com o nosso último vídeo dessa série de vídeos sobre a saúde do homem aqui no mês de novembro. Tchau, tchau!